Bom, hoje eu vou te mostrar como você pode virar sócio de grandes projetos imobiliários aqui nos Estados Unidos. Meu nome é Thiago Fernandes, eu moro aqui nos Estados Unidos há 8 anos, sou broker licenciado aqui na Flórida, mas antes disso, no Brasil, eu já trabalhei com as maiores construtoras do país. Eu e o Thiago estamos indo agora para a reunião e a caminho eu quero contar uma coisa que pouca gente fala honestamente para vocês. Mas antes disso, se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui em Orlando. O mercado imobiliário americano existem várias camadas de investimento. A primeira camada é a compra e venda de imóveis e é uma camada que você já conhece. Mas no nível superior existem investidores experientes e grandes investidores também que estão em busca de retornos muito maiores e onde estão as grandes oportunidades. E é isso que a gente vai mostrar para vocês hoje. Hoje nós estamos aqui, eu e Sara, no Centro Comercial de Lake Nona. Quem já conhece o canal já sabe que Lake Nona não é só residência. Aqui tem um polo de tecnologia, inovação, muito investimento em saúde. E aqui se concentram as grandes empresas de Lake Nona. E onde o dinheiro sério circula. E hoje a gente vai ter um encontro muito importante aqui nesse prédio. Mas antes da gente subir, eu queria falar para você um pouco da nossa história. Eu e o Thiago somos broker aqui na Flórida. Nós temos uma imobiliária que atende muito o público brasileiro. E antes disso, lá no Brasil, eu trabalhava, era diretor de novos negócios, apresentava grandes projetos, as maiores construtoras do Brasil e durante a minha gestão como diretor a gente ganhou a maior imobiliária da Bahia. E eu trabalhei no Brasil apresentando grandes projetos para as maiores construtoras do Brasil, como entre elas JHSF, Cirela, Queiroz Galvão, Odebrecht. Então, quando eu falo de grandes projetos imobiliários, eu não estou aqui improvisando, eu vivi isso há muito tempo atrás lá no Brasil. Aproveitar hoje que a gente vai ter uma reunião com um investidor e vim aqui apresentar Felipe, que se vocês acompanham o nosso canal com cuidado, vocês já viram Felipe. Felipe também trabalha com a gente da Melhores Casas Orlando, ele e a esposa dele, mas Felipe é um cara que tem 1001 utilidades. Não é brincadeira não, olha, Felipe representa a Tecnodeal, uma empresa de mais de 50 anos de história. Exatamente. Né, que hoje tem um braço aqui nos Estados Unidos, a Sacramento, a construtora, com a qual o Felipe também é sócio. Pô, Felipe, me conta aí um pouco dessa história e em quantos países a sua construtora está atuando. A gente fala que o braço da Tecnodeal aqui nos Estados Unidos ele é relativamente novo, porque ele começou em 2021. São 5 anos fazendo isso aqui nos Estados Unidos, mas é um grupo, né? O grupo Tecnodeal tem 50 anos em 5 países. Hoje nós temos obras ativas Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil, Peru e aqui nos Estados Unidos também. E a Sacramento, que é o braço do grupo Tecnodeal, aqui nos Estados Unidos ela se dedica a obras privadas e incorporação imobiliária. O nosso foco é aquele cliente investidor que está na América Latina, no Brasil, em outros países, que quer investir o seu capital aqui em dólar, Thiago, no mercado imobiliário, criar empreendimentos do zero, ou às vezes aquele cliente que já faz isso no Brasil, quer replicar aqui, ele encontra com a gente essa expertise de conhecer o mercado, de conhecer projeto financeiro, projeto que vai trazer um retorno para o cliente aqui nos Estados Unidos. E uma coisa muito bacana, Thiago, nós temos como filosofia de empresa, sempre que a gente chega num país, nós buscamos fazer alianças com aqueles profissionais, aquelas empresas que realmente conhecem do país. Motivo pelo qual hoje a gente trabalha com o MCO, com o Thiago, com a Sara, porque nós sempre soubemos desde o dia 1 que nós iríamos fazer projetos de incorporação imobiliária. Mas a gente precisava buscar quem realmente conhece do mercado, da região, do potencial, aquilo que realmente vai funcionar. Porque nós podemos ser o melhor construtor de todos, ter uma experiência de mais de 50 anos, mas se a gente faz um empreendimento no lugar errado ou um empreendimento com a característica errada, a gente não tem o resultado final que é o melhor retorno para o investidor. Por isso que a gente decidiu os Estados Unidos e aliança com o pessoal da MCO. E o que nos trouxe aqui hoje foi exatamente isso, apresentar um projeto para um cliente, né? Exatamente. Hoje a gente tem um projeto, temos diversos projetos no nosso pipeline, mas esse investidor em específico, ele está buscando, foi o que o Thiago nos transmitiu, um empreendimento onde ele possa construir, alugar esse empreendimento para
para ter uma renda, porque é um cliente que já faz isso no Brasil, né? Hoje a gente tem diferentes modelos. Diferente modelo onde a gente encontra o terreno, vê qual é o melhor empreendimento que vai performar ali, constrói para vender ou constrói para alugar. E, Thiago, bacana que esse empreendimento são 49 unidades de townhomes, todas elas para aluguel. É um empreendimento que o investidor vai entrar nele, vai ficar nele durante 46 meses e vai ter um retorno anual de 22% sobre o capital dele. E sabe o que é legal, Thiago? Que no empreendimento como esse, é um empreendimento que ele tem um custo total para a gente fazer esse empreendimento, 14 milhões de dólares. Mas o investidor não precisa aportar no projeto os 14 milhões de dólares para fazer essas 49 townhomes. Ele vai aportar um valor menor que esse, ele vai aportar 4 milhões de dólares e a diferença, por isso a expertise de quem faz isso nos Estados Unidos é muito importante. A diferença, nós temos uma captação de capital de terceiro, bancos, e o banco olha o quê? O banco olha a nossa experiência, o banco olha aquilo que a gente já fez, o banco olha o nosso currículo como general contractor, como construtora, todas as licenças, todo o historial que nós temos, que assegura o cliente, porque o cliente, qual é a segurança que o investidor lá no Brasil ou na Argentina, qual que é a segurança que ele tem, Thiago? A segurança que ele tem é que ele está entrando no empreendimento onde o terreno passa a ser propriedade dele, da empresa dele, e tudo que a gente faz ali naquele imóvel está devidamente avaliado por uma instituição financeira que utiliza isso como garantia para completar ali 75% do capital necessário para fazer. Interessante que aqui a gente não está inventando nada, né? A gente não tem nenhuma fórmula diferente. A gente está usando exatamente o padrão que o americano já faz. Se tem uma coisa que eu aprendi aqui nos Estados Unidos, Thiago, é que você não precisa reinventar a roda. Esse é o país da escalabilidade. Aqui você replica a receita. E você foca, você é especializado em um modelo de negócio, que não dá para fazer tudo. Quem faz tudo aqui, Thiago, quando o cara chega para mim e fala, a gente faz isso, eu já saio correndo, porque aqui nesse país, o resultado, o retorno para o investidor, para nós como construtores, para o Thiago como realtor, como broker, está no quê? Está no volume, na escalabilidade, no processo, no standard. Inventou moda aqui, customizou muito, não funciona. E é isso que eu sempre falo. Você que está no Brasil, eu sempre ouço a desconfiança de investir nos Estados Unidos e a preocupação. Eu falo, rapaz, pegue pessoas licenciadas, pessoas com experiência comprovada. E hoje as licenças aqui são todas públicas. Você pode na internet mesmo achar grande parte dessas informações. E a maior parte das pessoas que eu vejo se dando mal nos Estados Unidos, eu contratei um advogado de imigração. Quando veio o advogado de imigração, não era bem um advogado. Eu um construtor. Aí o construtor realmente não era realmente um construtor, contratava outra pessoa. Eu acho muito importante se cercar de pessoas profissionais e competentes. E geralmente, Thiago, quando o investidor, por causa do investidor que está chegando aqui nos próximos minutos com a gente, eu sempre falo, conversa com outras empresas, conhece, entende, faz a sua pesquisa, faz o seu due diligence, porque o mercado aqui nos Estados Unidos, essa é a grande vantagem, essa é a maravilha, é tudo muito transparente. Sim. Qualquer pessoa, a pessoa pode nem estar aqui, esse investidor está vindo sentar com a gente, mas ele pode estar no Brasil, ele pode consultar absolutamente tudo, é tudo transparente, ele pode saber quem que é o dono atual desse terreno, quanto foi pago nesse terreno, se tem projeto aprovado, aqui é tudo muito transparente. Para quem é de verdade, por isso eu não tenho medo de falar isso, Thiago, a gente não começou a fazer obra ontem, tem mais de 50 anos que a gente faz isso, tem um track record, tem uma história, tem um currículo, né? E não só a construção em si, aqui é uma combinação. Eu sei construir, eu sei performar, dar resultado. O Thiago entende a região, o que tem potencial, por quanto vai vender, por quanto vai alugar, porque a planilha, o papel aceita qualquer coisa. Você tem que estar rodeado de profissionais que, além de entender, já fizeram isso repetidas vezes. Então, Felipe, mostra aí, o investimento mais em conta é esse aí, Hoje, esse é o nosso, a gente fala o produto de entrada, né? O investidor que quer provar investir na incorporação imobiliária nos Estados Unidos. Esse é uma single family, a gente fala que é affordable home, né? Que é um investimento de $220 mil, aí já contando o terreno e a construção. Felipe, dá para fazer financiamento nesse também, que nem você faz no empreendimento grande, investir um pouco menos? Dá também, pessoal. Eu tô mostrando o valor para o investidor colocar 100% do capital necessário. Porque aqui muito diferente, é importante para quem está assistindo entender. As casas que você vê, muita gente oferecendo de investimento, ele é um investimento especulativo. O investidor vem, Thiago, coloca
coloca o dinheiro, constrói. Se ele usar financiamento, ele assume uma dívida com um banco, dá como garantia a propriedade e vai pro mercado vender. Se o mercado tá bom, Tiagão, você lembra, vende rápido. Eu já construí casas pessoalmente, eu e Sara já investimos, já fizemos bons negócios nesse ramo, mas o que a gente está oferecendo é algo totalmente diferente. Não é, pessoal, é importante, não é um investimento ruim, é um investimento de risco diferente. Porque se o investidor entra para fazer uma single family, coloca ali $70 mil e financia a diferença, perfeito. Daqui 12 meses ou 18 meses, dependendo do termo do contrato dele, vai vencer a dívida. Se ele não vendeu a casa, ele tem que pagar. Quando o investidor que está vindo aqui sentar com a gente vai entrar num empreendimento de 49 townhomes, ele tem um capital maior. Sim, ele tem um capital maior. Mas nós não levantamos não construímos nenhuma townhome sem estar vendido. Toda a construção vertical do empreendimento vendeu, assinou, tramita o permit daquele bloco de townhomes e aí tem o custo construtivo e aí entra o banco também para financiar. Não é uma construção especulativa. Nada errado com a construção especulativa. Meu único objetivo, Thiago, é transmitir para sua audiência e entender a diferença entre um e outro. A gente tem o ticket de 220 mil, eu tenho o ticket... Pô, esse aqui, Thiago, vou até mostrar para vocês que esse foi muito engraçado. O empreendimento entrou para nós na semana passada, ticket de 328 mil dólares para construir 8 townhomes, um retorno pro médio de 31% ao ano e já fechou ontem, Tiagão. Já foi embora. Quando o ticket ele é menor... É muito rápido. É rápido. É um empreendimento bacana porque são 8 townhomes, nós construímos isso em 8 meses. Dentro de um ano, o cliente já está colocando as 8 townhomes para alugar. Nesse caso, ele preferiu construir esse empreendimento, um terreno pequeno, um terreno de 0,7 acres, para locação. Mas, Thiago, tem ticket, vamos lá. Esse aqui ainda a gente está um produto novo, é um produto comercial, é o que a gente chama aqui do IOS, né? O Industrial Outside Storage. É muito comum, quem vem aqui nos Estados Unidos, você vê aqueles terrenos grandes, um monte de máquina estacionada. Sim, isso é como o self-storage, que as pessoas armazenam, alugam o espaço, mas esse é voltado a um produto comercial, voltado para a indústria. Esse é um ticket de 1 milhão e 840 mil dólares, com um retorno de 35% ao ano, onde o investidor, isso é importante deixar claro, Thiago, o investidor que entra num produto desse, não é como a casa, às vezes, que ele tem uma expectativa de realizar um retorno no ano. Quando a gente fala ele tem um retorno, uma TIR de 35% no ano, não significa que ele vai tirar o capital no ano. Ele tem que ficar no empreendimento 5 anos, porque tem fase de desenvolvimento, incorporação, construção, aluguel, estabilizar fluxo de caixa, até lá na frente fazer o exit, né? Que pode ser a venda, pode ser uma refinanciação, tem diferentes modelos. Thiago, eu posso passar amanhã aqui, nós temos produtos diferentes, tem produto, como eu mostrei, a casa que começa em 220 mil para fazer ela 100% com cash, dá para fazer financiamento, já expliquei a diferença. Eu tenho um produto comercial de 1 milhão, de 2 milhões. Thiago, a gente tem, vou mostrar rapidinho só pro pessoal, porque também eu sei que tem uma certa curiosidade de quem tá no vídeo. A intenção é exatamente isso, não é ir a fundo em cada projeto, porque não daria para ir a fundo em cada projeto, seria ir a fundo 1 hora em cada projeto desse, com todos os detalhes, mas é mostrar mais ou menos os tipos de investimento. Esse é um projeto muito bacana, a gente chama aqui o multifamily. Esse empreendimento realmente é uma maravilha, é uma das coisas mais tradicionais que os americanos investem aqui, são o multifamily. Esse é 50 meses de projeto entre construção e locação, 87 apartamentos. Esse empreendimento ele precisa aí de um capital de 8 milhões e 500 mil dólares para fazer. Mas também, Thiago, eu acho importante a gente transmitir para quem está lá no Brasil ou em outro país da América Latina, que já tem às vezes até uma certa experiência e quer criar o projeto do zero. Sim. Ele quer ser um incorporador. Como nós tivemos o pessoal, há 60 dias atrás, nós fechamos com um grupo de onde que eles são, Thiago? Eles são incorporadores do Brasil. Do Brasil. Nós fechamos com eles já fazem incorporação no Brasil, já têm uma certa experiência e querem aprender aqui. Meus clientes do Brasil, que incorporavam no Brasil, clientes lá da imobiliária Ponto 4 lá, que legal, que vieram para cá internacionalizar a operação, né? Saíram de incorporar no Brasil para incorporar aqui nos Estados Unidos. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes o cliente está lá no Brasil e quer, Thiago, você me ajuda a achar o terreno, eu quero fazer algo para ter uma renda de aluguel, ou eu quero fazer para vender, eu quero fazer comercial, ou eu quero fazer residencial. Nós podemos atender esse cliente? Sim. Hoje eu tenho exemplo de clientes que nos buscam, casos assim, o cliente tem um terreno e nós criamos um projeto para ele de 14 unidades de aluguel. Eu tenho outro projeto aqui, um cliente nos buscou para fazer, esse eram 32 apartamentos. Um terreno que inicialmente se olhava para o terreno e já falava,
caramba, o Eu que lembro a desse gente projeto. vai fazer aqui? Foi desafiador. Foi esse desafiador, projeto foi mas fantástico. ficou um produto tão interessante para o nosso cliente. Ele é um incorporador imobiliário, ele está no sul da Flórida e ele nos contratou para ver o que performa melhor naquele terreno, criar o projeto até chegar na construção, idealizar. E isso é legal. Se você já tiver um terreno aqui nos Estados Unidos, Sim. ou se você está à busca de um terreno, a gente faz todo o estudo, né? Com arquitetos, com todos os permits, fazer todo o estudo e até o estudo financeiro para ver se esse terreno viabiliza ou não. Thiago, isso é muito importante. Tocou num ponto muito importante, pessoal. Quando você vai fazer um empreendimento maior, o cuidado é diferente. Já teve caso, conversei com o Thiago. Aqui na Flórida, para quem não sabe, quando você vem visitar aqui Orlando, você vem na Disney, você vê que as placas dos carros têm uma laranja, né? O pessoal fala, por que laranja? Aqui tinha muita plantação de laranja no passado. Isso significa que em alguns lugares o solo recebeu algum tipo de contaminação, por exemplo, por agrotóxicos. Se você não fizer o due diligence certo naquele lugar, de repente amanhã não sai a aprovação para você fazer um condomínio porque o solo está contaminado. Tem um estudo para isso. Pessoal, estou dando exemplo de um. Mas tem são vários. São vários. Tem muitos detalhes. São vários. Então, só quem está no ramo vai saber. A gente faz todo esse processo de due diligence para o cliente também para assegurar que ele não vai colocar o capital dele num terreno que depois ele não vai poder construir. E isso é bacana, porque quem já está nesse modelo de negócio sabe como funciona e entende os tempos. Por que eu explico isso, Thiago? Porque às vezes o investidor, ele não tem que chegar aqui e comprar um terreno de 1 milhão. Ele tem que chegar, o Thiago vai encontrar o melhor terreno para ele, nós vamos colocar esse terreno under contract, vamos dar um sinal que é totalmente recuperável esse dinheiro se é que aquele terreno não for o ideal ou não estiver com as condições necessárias para fazer o empreendimento. Nós vamos fazer todos os estudos, vamos chegar inclusive a ir até o county, seria a prefeitura, o município lá do Brasil, para fazer uma pre-application, para ter um pre-approval, saber se realmente esse empreendimento que a gente está vendo para aquele terreno pode ser feito naquele lugar. Só depois disso é que o cliente vai realmente confirmar a compra do terreno. E se não for o ideal, ele vai desistir da negociação, vai ter os custos de due diligence, mas ele vai recuperar o sinal que ele colocou no terreno. Isso é importante porque minha maior preocupação é transmitir a segurança, porque eu entendo, porque eu já fiz isso. Você está investindo em outro país, outra cultura, outra economia. A minha mensagem principal é, aqui tudo é muito transparente, a regra do jogo está muito clara, para tudo existe estudo, para tudo existe seguro, então é só você se cercar realmente de bons profissionais que entendem do que estão fazendo. Pô, Filipão, você me falou de um empreendimento aqui de 4 milhões, assusta a turma, né? 4 milhões de dólares, convertendo é muito dinheiro em real. Mas calma que a gente tem vários tickets, né? A gente tem ticket desde 250 mil dólares a 500 mil dólares, 1 milhão, 2 milhões. Exatamente. E você que está aí no Brasil, está pronto para começar a investir no mercado imobiliário e um investimento mais arrojado, marca uma reunião comigo e com o Felipe. A gente vai te atender e a gente vai te mostrar todos os detalhes que não dão para mostrar tão rapidamente no vídeo desse. A gente vai entender suas necessidades e a gente vai te apresentar um projeto bem adequado. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui, pode entrar em contato que a gente responde rápido. Mas, Thiagão, estamos aqui fechando porque o cliente está chegando, nós temos a reunião em 4 minutinhos, pessoal, e aqui a pontualidade é muito importante também.